Rapaz, o Jean Oddi resolveu falar sobre essa possível negociação no Palmeiras, envolvendo lá o Vitor Reis entre o Manchester City. Impactante aí, eu quero chamar a sua atenção aí para você comentar o que é que você achou dessa opinião do Jean Oddi e dos colegas comentaristas dele também, para a gente ver aí se a gente tá indo por um bom caminho, né? Com esse Palmeiras revelando jogadores como Estevão, Endrick, Giovani, Luiz Guilherme, né? E muitos mais, inclusive o Vitor Reis, que agora tá aí, xodó do Guardiola, hein? Guardiola tá louco para levar ele para a Inglaterra para fortalecer o Manchester City. O Palmeiras deve vender o Vitor Reis? Qual a sua opinião? Olha aí o que o Jean Oddi e os comentaristas falaram. Jesus, 40 milhões de euros por um zagueiro. Quando o atacante vale 68, que o Palmeiras vendeu um de 60 e um de 68, um zagueiro custa 40 milhões de euros. Com 18 anos, né? Para 19, já mas 19. Despertando interesse de um time como já está ficando velho com 19, hein? Tem a questão financeira e a questão esportiva também, né? De um gigante mundial tem interesse no... mas ele é muito... Eu estava vendo uma entrevista do João Paulo Sampaio, né? Que virou... Coordenador da base do Palmeiras, desejado pelo mundo. Uma estrela desejada por todo mundo. E ele é engraçado. Mas merecidamente, né? Merecidamente. O trabalho dele Cara, tá aí o resultado, o trabalho, né? as ideias dele são... Não, e ele que tá... Você vê que não é à toa, né? Exatamente. Quando você vê as entrevistas, e é um cara de quem eu gosto de ver entrevista, porque realmente ele entrega. Aí isso é entrevista no canal do clube mesmo, ele falava... Quando eles perguntaram, os apresentadores perguntaram para ele, o que você acha, o que vem por aí e tal, não sei o que lá, né? Nesse ano, Copa São Paulo, ele falou, olha, vem muito jogador bom, jogadores, só que assim, normais, não são ETs, ele falou. Não são ETs como o Estevão e como o Vitor Reis. Então ele cita o Vitor Reis como um ET no mesmo nível do Estevão. Eu acho que assim, só dele citar o zagueiro, de fato, porque não é normal, né? Eu acho que quando você fala dos ETs, dos caras que os europeus ficam malucos olhando, em geral você está falando sempre dos atacantes. Sim. Porque o cara é driblador, porque o cara tem uma habilidade fora do comum, e o Vitor Reis é colocado pelo próprio cara que foi responsável pela sua revelação, como um ET do nível, obviamente em outra posição, mas do nível do Estevão. Então não é à toa que esse cara pode sair por 40 milhões de euros. Agora, seria um baque grande para o Palmeiras, porque o Palmeiras é isso. O Palmeiras tem 2 garotos e 2 titulares, né? Não tem o terceiro, naquela lógica que eu falei, que eu acho que é a lógica ideal. Sim. Tem 2 garotos. Só que um dos garotos é isso, ele já está comprovado. Eu até acho que ele virou titular muito porque... os dois se machucaram de produção. Não, mas acho que os dois se machucaram muito. Eles machucaram muito, né? Além disso. Tanto o Murilo como o Gustavo Gomes. Não, e aí depois ele não sai mais, né? Esse é, assim, óbvio, ele vem pela lesão, Pascoal, mas aí depois ele fixou. Não, ele chegou a fazer dupla com o Naves. Sim. O Palmeiras teve o Vitinho, o Vitor Reis e o Naves. Eu apontei pra você na hora que o Jean tava falando que o Pascoal fala já, antes dele subir, tem um zagueiro na base que quando ele subir, que quando ele explodir... O Pascoal não tá assustado com a proposta, não. Eu acho assim, eu confesso, me assusta 40 milhões de euros por um zagueiro. Muito dinheiro, né? Por um zagueiro brasileiro. Porque é isso. Porque lá, se tivesse no West Ham, eles iam pagar 70 milhões de euros. Dá para segurar, Pascoal? Assim, ok, o Jean levanta um ponto que é importante, quero te ouvir sobre isso, mas dá para segurar? Se você pensar pelo lado técnico, eu acredito, né, a informação que eu tenho é que o Abel pediu para que segure. Tá certo. Pelo menos até o meio do ano, quando o Palmeiras tem o Super Mundial, para contar com o time, o melhor time possível. O Palmeiras está fazendo um esforço danado para contratar alguns jogadores. Ainda espera contratar o Andréas Pereira, o negócio engata uma terceira, depois bota para a segunda, não vai para a quinta marcha nunca. Então a coisa está meio que enrolada. Não esperava, esperava que o Vitor Reis fosse procurado, porque já tinha sido consultado a respeito. Mas vir a proposta, nesse valor, com 40 milhões de euros, a minha tendência é analisar o que eu tenho dentro do... Se eu sou alguém do Palmeiras, se eu significasse alguma coisa no Palmeiras, eu analisaria o que eu tenho aqui. Eu tenho 2 que são os caras que são os feras, e eles caras são titulares. Um até renovou o contrato ontem, estendeu o contrato até 2027, perfeito? O Gomes, sim. O Gomes.
O Murilo, eu acho foi para a seleção brasileira, eu acho um baita zagueiro, um zagueiro que tem muitos recursos, muita velocidade, acho um bom zagueiro, mas nenhum é Vitor Reis. Pois eu explico por quê. E tem o Naves, que eu acho bom zagueiro. E o Palmeiras tem um menino na zaga, o mais alto de todos, desses zagueiros do Palmeiras, o mais alto, que está jogando até São Paulo agora, que é muito bom zagueiro. É mais novo. Vai ter que dar um tempo para... Mas não dá para você segurar com mais uma aposta da base e o Naves porque o ano passado foi assim. Mesma coisa do Flamengo. O ano passado foi assim. Eu tenho 2 feras, o Naves. Eu vou puxar esse menino aqui da Taça São Paulo, o Vitinho. Aí o Vitinho sobe. E aí o Vitinho se transforma no titular, pelas ausências que aconteceram. E acaba jogando o que ele jogou, porque assim, os zagueiros têm, quando você analisa zagueiros, você tem que analisar as características dos zagueiros, né? Tem zagueiro de velocidade, tem zagueiro de posicionamento, tem jogador que gosta de imposição física, tem zagueiro que não dá espaço para o adversário, cada um tem uma característica diferente, né? Agora, se você... Tem jogador que não perde bola aérea, tem zagueiro que não perde, tem zagueiro que tem dificuldade na bola aérea. Mas tem zagueiro que ganha tudo na bola aérea. E é corajoso na bola aérea. Junta tudo isso, dá um jogador. Vitor Reis. E tem uma coisa que ele tem que o europeu adora. É o passe para frente. O Vitor Reis encontrava o Rony, encontrava a velocidade dos jogadores de frente. Por quê? Porque ele faz esse passe para frente. Então, esses caras custam mais caro. E é o caso de 40 milhões de euros. Eu, se fosse presidente do Palmeiras, fosse diretor, estaria analisando o contexto. Bom, eu vou ter que buscar alguém no mercado. Fato. Certo? Vou ter que buscar alguém no mercado. O Cruzeiro não acertou. Euros, você busca direitinho, né? Esse aí você repõe, bota um troquinho no bolso. Dá pra gastar metade. Não dá nem metade. Porque o zagueiro do Vélez, que tem 21 anos... O que é pro Cruzeiro? Que é pro Cruzeiro? O chama Gomes também. É Gomes? Esse custa 10. Entendeu? Eu não estou dando sugestão não, né, gente? Eu só estou avisando que Gomes, me diz aqui. Valentim Gomes. Valentim Gomes. Esse custa 10. É o que está lá, o Vélez quer vender. Agora, eu não... Se o Palmeiras vai contratar, não vai contratar, isso é um outro... Eu estou dizendo o que eu vejo de jogador. Sim. Dessa faixa etária. Ou aposta no menino da base. Você tem 2 possibilidades, contratar um de 10 milhões ou apostar no menino da base. Não parece mais ser a linha do Palmeiras para esse ano, pelo menos, né? Pelas contratações que já fez na janela, exatamente. Né? Eu não sei se ele ia encarar mais uma aposta no menino da base, no momento que você tem o Gomes, que de fato se machucou muito e não teve a melhor temporada, longe disso. O Murilo também se machucou, então eu não sei se o Palmeiras seguiria essa linha. Acredito que não. Acredito que se vendê-lo... Compra um. Vai comprar um. E eu acho até que compraria um mais experiente. Provavelmente, porque sim. Porque o Valentim Gomes tem 21 anos. Sim. E você tem o Naves, que é um garoto muito promissor também. Não é, né? Quer dizer, a expectativa não é no nível do Vitor. O Vitor Reis tem 18 anos, né? Vai fazer 19 agora. Vai fazer 19 agora. Então, acho que também tem isso. Eu não sei como o Fábio vê essa questão, mas eu tenho sempre a impressão de que o zagueiro... Cara, se o cara demonstra essa qualidade aos 18, 19 anos, a chance dele fazer a água, de não dar certo, é menor do que a do atacante. Com certeza. Eu acho que o Palmeiras talvez não precise se preocupar tanto em dizer para o City, de repente, se o pensamento é o Super Mundial. Ou, se quiser ser mais ambicioso, até pensar numa Copa do Mundo, porque esse garoto tem condições de estar no grupo, não ser titular, mas estar no grupo de uma Copa do Mundo e dizer, não, pera lá. Eu vou esperar mais um pouco, porque eu tenho certeza que daqui a 6 meses ele vai valer pelo menos a mesma coisa e... Já deixa tudo alinhado, já deixa tudo alinhado. Então porque o Palmeiras já fez isso também, né? Com o Endrick, por exemplo. Já falou, olha, beleza, vamos fechar o Endrick. O Estevão. O Estevão também. O Estevão, a mesma coisa. Eu ia até brincar, você chamou o capitão, eu ia até brincar, falar, Fábio tá calado, tá pensando assim, pô, ninguém me ofereceu 40 milhões de euros, né? Um amigo meu que fala, é isso, capitão, você foi um jogador mais ou menos, e além disso, o seu trem passou um pouco antes da época. É verdade. Porque ele olha para alguns jogadores e fala, pô, eu acho que o seu trem passou um pouquinho antes. Se fosse você, eu acho que... Mas, Dani, eu fico muito feliz, assim. Meu trem realmente passou antes. Passou e você desceu dele cedo também. Pronto, eu falei. Eu desci cedo também, opção, enfim. Mas eu fico muito feliz, assim, pelo tamanho da negociação de um jovem jogador brasileiro
que tem essa questão também, toda a técnica que o Pascoalzinho e o Jean já detalharam, mas tem também uma questão mental, né? Porque não é à toa que você chega com essa idade, consegue dar conta do recado, consegue trazer essa sensação para um time como o Manchester City. Então não é, assim como o diretor da base do Palmeiras, me fugiu o nome agora, João Paulo. João Paulo. João, com certeza o Palmeiras hoje ele não olha só para a questão técnica do jogador, ele olha também para essa questão de personalidade, de caráter, enfim, da maneira como o jogador vai se comportar no Palmeiras em uma possível negociação para a Europa. Então é isso, eu acho que dá tempo para o Manchester olhar, deixá-lo aqui, né? Se mais 6 meses, se for possível, para que ele tenha essa questão de um pouco mais de maturação, de jogo, e tem muito tempo para ele conseguir entregar. Eu só acho que entra uma coisa assim, desculpa te interromper, mas só para te devolver, eu acho que entra uma coisa que é a cabeça do menino, né? Um moleque de 18 anos, então, 40 milhões, o Manchester City. É tudo muito grande. É óbvio que ele pode ficar, jogar muito bem e daqui 6 meses, mas eu acho que a vontade dele e como ele vai lidar com isso, até pela falta de maturidade, com 18 anos que qualquer ser humano tem que ser levado em conta. Não, é isso. Essa é uma questão que ela tem que ser bem analisada. Eu acho assim, que quando você vem buscar um jogador jovem, e como aconteceu com o Endrick, com o Estevão, e você já deixa tudo alinhado, por isso que eu falei, deixa alinhado, amarrado, isso até para o jogador dá uma sensação de que o negócio está feito. Eu acho que o problema é o Palmeiras, por exemplo, não, vamos negar a proposta, não tem nenhum tipo de conversa, né, tô dando esse exemplo, e a gente olha para isso mais para frente. Aí o jogador, o jovem pode criar uma ansiedade que pode fazer mal para ele. Eu acho assim, você tem um negócio feito, o jogador sabe que vai vestir a camisa do Manchester City, mas que o clube dê um tempo para ele, sabe? Para ele jogar um pouco mais, para ele chegar em um outro momento, para ele disputar uma competição importante para o Palmeiras, que é o Super Mundial de Clubes. Então, eu acho que essa conversa, para o jogador, ela é mais interessante, assim, do que você olhar para isso mais para frente. Não, vai ficar aqui, a gente não vai, né, andar com isso. É a questão do Gomes, né? O Gomes só viu que ele... Quando fala não, vezes o não é pesado. O valor do salário que ele ganha no Palmeiras. 8 vezes que ele ganhava, né? Aí o Palmeiras fala, não vai, você tem contrato, vai ficar. Se eles não pagarem o que está no contrato, você não vai. Deu até um aumento aqui, beleza, deu 2 aumentos, deu 2 aumentos. E agora ele tem um dos maiores salários do elenco. Mas ele inclusive fala, né? O Jean lembrou disso ontem. Ele fala, na hora, claro que depois digere, ele já é um jogador mais velho, mais experiente, mas na hora ele ficou chateado. Imagina um menino de 18. O Vitinho, assim, ele tem 18 anos para 19 anos, mas ele tem uma cabeça tão... Assim, o que eu tenho de informação, é mágica, né? que ele é um garoto, sabe, tão assim, aprumado, que assim, Só para contar esse bastidor também, que eu achei bem legal, na mesma entrevista, João Paulo Sampaio conta que esse garoto, ele andava 200 quilômetros, o pai, 200 quilômetros todo dia para treinar. Eu não me lembro a cidade onde ele é de São José dos Campos. Ele ia e voltava todo dia. Todo dia. Até o centro de treinamento do Palmeiras são 90... De São José até lá dá 98. Sempre a voltar, né? Sempre a voltar, 200 quilômetros todo dia, pai levando, pai trazendo, porque, cara, é assim... Então, ele usou esse exemplo, o João Paulo Sampaio... Para falar de maturidade. Para falar da maturidade, da persistência e da cabeça boa em relação enfim, a persistir na profissão, porque a gente sabe, né, que não é algo fácil você chegar nesse nível. Por maior que seja a sua qualidade, tem muito jogador com muita qualidade que não chega nesse nível porque faltam as outras coisas. Só uma coisa em relação ao City, que também não sei se é algo para um garoto de 18 anos. Se ele vai jogar no Manchester ou se ele vai jogar em outro do grupo City, isso me passou pela cabeça. City, porque eu acho até que, como é o Guardiola, ele pode jogar, não vai obviamente chegar e ser titular absoluto num primeiro momento, pelo menos não seria o normal, mas entraria e acho que teria espaço. A questão do City, e não sei se isso faz diferença para um garoto de 18 anos, é que a gente não sabe o que vai acontecer com o Manchester City. Porque neste primeiro semestre vai sair o resultado das 115 acusações. Há quem fale, eu acho pouco provável, mas há quem fale até numa possibilidade de queda do time jogando a Championship. Há quem fale no time não poder jogar uma Champions League. Então, assim, eu não sei de fato, o garoto vai com 18 anos para o Manchester City e aos 19 vai jogar a Premier League. Não sei o quanto muda na cabeça dele, sabe? Grande problema. Vou jogar a Championship por um ano e depois vou jogar a Premier League, eu não vou jogar um ano de Champions League. Mas é um ponto para se levar em consideração também. Eu acho que é mais um ponto para botar em prática isso que o Fábio falou, o Pascoal. Assim, tenta negociar, tenta falar, deixa ele aqui até o meio do ano, vamos esperar passar esse negócio, porque simplesmente dizer não, eu acho fora da realidade. Nesse caso, o Palmeiras age dessa maneira. Tem que ficar com o jogador o máximo que puder.
Se o máximo for, é o caso do Estevão. O Estevão vai jogar no Chelsea? Vai. Mas ele vai jogar quanto? Depois que acabar o Mundial. Né? O Vitinho pode jogar no City? Pode. Mas quando? Depois que acabar o Mundial. Vamos conversar. Também é bom que se diga, né, Pascoal? É o começo de temporada na Europa. Isso. Eu acho que é muito melhor para um jogador brasileiro, e o Fábio pode falar sobre isso, você chegar num começo de temporada, você participar da pré-temporada, você se ambientar, do que você chegar no meio da temporada com o bicho pegando, e no City, especificamente, o bicho está pegando. No caso do Vitinho, especialmente, ele é adorado pela torcida do Palmeiras, porque no dia da estreia dele fez gol contra o Corinthians. Aí, fez um gol de cabeça. Corinthians e Palmeiras tem todo dia, Grenal tem todo dia, Atlético Cruzeiro tem todo dia. Pagar, né? Bahia e Vitória tem todo dia. Ele é muito bom jogador. Estrear com um gol de cabeça contra o Corinthians não é brincadeira, não. Sim. Isso é para poucos. Já tem um carimbinho ali, né? Tem carimbo. É uma marca que ele vai carregar para a história dele, para a vida dele. Eu acho que o Palmeiras vai fazer o possível para ficar com ele. Esse é um artista. Esse é um artista. Ficar ou ficar mais tempo? Ficar o maior tempo possível com ele. Conversa para negócio tem, né? Não, acho não que... tem, cara. 40 milhões. Não tem como. Zagueiro é muito difícil. Esse valor. Zagueiro de 40 milhões. Eu não tenho notícia que um zagueiro brasileiro tenha sido negociado por 40 milhões de euros. Acho que não. Seria maior negociação. No Brasil, diretamente, não. Para a Europa, não. Não, se saindo daqui com 18 anos, com 19 anos, com 20 anos, por essa quantia de dinheiro. Não, quanto que a maior venda feita até hoje de um zagueiro brasileiro foi o Lucas Beraldo, que foi vendido por 20 milhões de euros ao PSG. É o dobro. É o dobro. É muita coisa. Eu ouso dizer, teve um amigo meu que perguntou para mim, joga mais do que o Beraldo? Né? Teve um amigo meu que perguntou, ele joga mais que o Beraldo, Pascoal? Eu falei, joga. O dobro, tá valendo o dobro. E assim, o Beraldo é bom jogador, mas é que o Vitinho... O Beraldo é canhoto, zagueiro muito bom, mas esse moleque é muito diferente. Vamos aguardar, né, pra ver se vai se concretizar o negócio ou quando vai se concretizar o negócio, porque eu imagino que o Palmeiras não vai ter condição, né, até pelo valor da moeda, de simplesmente negar a proposta. A gente tá acompanhando. Cara, o Vitor Reis é um monstro. Eu também já percebi, cara, assim, o Abel viu muito rápido, né, muito cedo, assim. Ele é um cara espetacular, ele tem muito tempo de bola, ele tem uma técnica, assim, a la Zidane, assim, pra sair jogando. Ele tem, assim, tempo de bola no cabeceio também, como diria o pessoal da Espanha, no cabeçaço, né? O pessoal de Portugal é cabeceamento. É isso, cabeceamento, né? O cabeceamento. Então, o Vitor Reis, você de Portugal, tem que deixar o comentário aqui, hein? Quem tá me vendo de Portugal aí, pá, deixa o comentário aí, olha, pois. O cabeceamento dele é perfeito, ele meteu gol no derby aqui, só isso, meteu gol contra o Corinthians, gol de cabeça do Vitor Reis. Então ele é um cara que não sente derbys, não sente clássicos, tá? Se ele chegar aí, ele mete gol aí no Manchester United brincando, tá? Se chegar no Manchester City aí brincando, ele vai fazer gol no Manchester United, vai fazer gol aí no Liverpool, vai fazer gol em quem tiver de fazer, e vai defender lá atrás também, armar jogadas de trás, vai ter toque de bola, o cara é um monstro. Um monstro de 18 anos que está sendo vendido aí, quase sendo vendido por 40 milhões, que eu acho pouco, acho o dinheiro de pinga, apesar do pessoal estar falando que é muito. É que o pessoal aqui é muito vira-lata, né? Eles estão acostumados com receber dinheiro de pinga e ficar satisfeito, ficar feliz, né? Você vê que o Beraldo foi vendido por 20 milhões de euros e o São Paulo soltou fogos, né? E agora tá aí uma proposta de 40 milhões e o Palmeiras não está querendo entregar tão fácil. Apesar de ter gostado, o Abel não gostou, né? O Abel quer ir até pelo menos o Mundial de Clubes, até porque o Palmeiras não tem mais zagueiro, né? Só tem ele, o Naves, o Gomes e o Murilo, quer dizer, se sair o Vitor Reis, vai fazer o quê? Trazer mais um da base. E quem garante que ele é do nível, pelo menos do Naves? Aliás, ninguém acha que o Naves tem esse nível todo, né? O Naves é um bom zagueiro. O Vitor Reis é um monstro de zagueiro, tá? Vai trazer quem? Vai trazer quem pro Palmeiras para você vender? Para vender o Vitor Reis tem que ter uma carta na manga, você tem que ter um nome aí importante para você trazer, para cumprir, né? E aí você compra ele por 40 milhões, você pode trazer um bom zagueiro por uns 20 milhões, de repente, ele fica com 20 em caixa para ajudar a comprar um centroavantão. Meu Deus do céu. Tá faltando uma proposta para mim como gestor, mas tudo bem. Deixe seu comentário aí, prepara aí também o clique no próximo vídeo, que aliás, deve ser o último vídeo que a gente colocou aí. Clica aí para você ver o que estão falando do Verdão. Avante, palestra!